Bem, então tá. O Thiago hoje vai falar pra gente sobre o estudo do NARPS e sobre várias coisas, na verdade, de fMRI. E a gente vai só começar fazendo uma introdução e uma continuação do que a gente estava falando de análise de dados, e daí às 10h30 entra o Thiago. Tá bem? Então vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui. Pessoal entrando ainda. Então tá, galera. Então vamos lá. A gente vem conversando sobre várias coisas em relação à análise de dados e ao display dos resultados. Alguns slides, quando no slide está escrito MFD, é porque é desse site do Methods for Dummies, tá? Que inclusive o nome desse curso foi inspirado neles, é da UCL, e aí eles é um curso baseado em SPM, mas é um curso bem legal, tem os slides super bons. Então, só divulgando, que eu acho que não ficou claro quando eu coloco MFD. Então, assim, eu pensei em começar hoje, porque a gente tem batido na neuroimagem a semana inteira, né? Entre aquisição e dados e análise de dados. No sábado também, né? Com o Neuroskeptic, com o Olavo, ficou uma impressão, talvez, que nada na neuroimagem é bom, nada na neuroimagem replica. Então, eu achei que eu podia começar hoje dando uma injeção de ânimo em vocês, assim, para mostrar que algumas coisas são legais, sim, tá? Algumas coisas são boas, algumas coisas funcionam. A gente só tem que meio que fazer o caminho para que elas funcionem. Então, na sexta-feira eu vou voltar a alguns estudos bem legais também. Hoje a ideia é que a gente discutiu bastante no sábado, né, para quem estava no sábado, quem viu o vídeo, sobre a questão da reproducibilidade, né, reprodutibilidade dos estudos de modo geral na ciência e de neuroimagem também. Então, em 2017, a Nature lançou um mega editorial, esse paper do Pocho, que é bem legal, que é falando que talvez o caminho mesmo para a gente fazer coisas mais, né, que reproduzam e tal, que a gente encontre em sujeitos em diferentes lugares, seja fazer uma ciência mais transparente, né? Então, foi muito o que a gente falou no sábado, acho que o Thiago vai mencionar sobre isso hoje também, a ideia do pré-registro, de hipóteses, você realmente colocar o seu dado aí, olha só, isso aqui eu explorei, isso aqui eu realmente achava que eu ia encontrar, você ser mais honesto, mais justo com os seus dados e mais transparente com os seus dados, tá? Deixar os dados livres para serem acessados, registrar suas hipóteses. O Thiago fez o pré-registro de hipótese do projeto dele, um mega documento gigante, assim, colocar tudo que você acha que você vai olhar e tal. Talvez ele possa falar depois um pouquinho, mas é o caminho, talvez, né? E, assim, coisas que são bem consolidadas na neuroimagem funcional. Não é como se não tivesse nada consolidado, né? Além das Resting State Networks e da Default Mode e tal, você tem, por exemplo, as redes de linguagem, que são muito consistentes, né? Tanto em Resting State quanto em tarefa, que é um artigo até mais antigo. Redes motoras, são super consistentes, redes visuais, eu vou falar mais das visuais por causa dos trabalhos do Gallant na sexta. Mas, assim, uma coisa interessante de ver de um estudo motor, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que a gente quer dizer quando não é exatamente idêntico. Isso aqui é um estudo de 2007, tá? Com participação do Edson Amaro, participação, enfim, coordenação do Edson Amaro, que é um pesquisador brasileiro, super renomado, assim, nessa área. E o que eles fizeram? Eles queriam comparar a reprodutibilidade de tarefas motoras, tá? Que é basicamente você abrir e fechar a mão, fazer um finger tapping, fazer uma tarefa motora, comparando ressonâncias idênticas em lugares diferentes. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 5 sujeitos, A, B, C, D, E, e em 5 lugares, e fizeram a mesma tarefa com eles. O que eles viram? Em todo mundo ativou o córtex motor. Isso é básico, mexeu a mão, ativou o córtex motor. Então, assim, tem ressonância funcional, está refletindo bases neurais ali do processo que você está fazendo. A questão é qual processo você está fazendo, etc. Mas a ideia aqui que eu queria mostrar para vocês só é que, assim, tudo isso aqui é área motora. Então, todo mundo ativou a área motora. Só que se você pega o sujeito A, por exemplo, em diferentes sites, né, em diferentes lugares, isso aqui é o sinal bold, é o percent signal change, tá? Seria o quanto sobe ou desce o sinal bold. Isso aqui é o volume de ativação, é o tamanho de voxels no cluster lá do córtex motor. Então, se você perceber, os números nunca são idênticos. Tipo, o percent signal change do mesmo sujeito é parecido, mas não vai ser idêntico, né? Não é uma medida que você espera que seja idêntica. Os volumes de ativação também variam entre os sites, e tudo bem, assim, esse é um tipo de coisa que não reproduziu exatamente, só que isso tudo aqui a gente está falando de ativação do córtex motor. Então, é só para traçar essa linha. E uma outra coisa interessante, acho que o Thiago queria falar, eu só vou pontuar uma última coisa assim dessa tabela, é que uma coisa interessante que a gente segue vendo nos estudos, e que tem até trabalhos falando sobre isso e tal, o sujeito A, por exemplo, é um super ativador. Se você perceber, ele está mais alto, tanto em volume de ativação quanto em percent signal change, né, que é um conceito até complexo assim,
interpretar, mas a ideia é que a ativação dele é maior, o córtex dele é mais robusto do que todos os outros independentes do site. Então, ele seria um super ativador. Então, quando você tem outros sujeitos que ativam um pouco menos, isso é uma propriedade interessante dos sujeitos, assim, que você às vezes não consegue controlar. Tem pessoas que são péssimas ativadoras, que você vai ver o cérebro dela, tá tipo, caraca, nada tá significativo aqui, e pessoas que são excelentes ativadoras. Essas a gente gostaria de chamar sempre, né? Mas aí estaríamos enviesando a nossa amostra. Enfim, Thiago, você queria falar alguma coisa? Ou você se desmutou aí na hora? Não, desculpa, foi o Lucas. Tá, beleza. Então tá, então isso aqui é só para ilustrar assim, o que a gente quer dizer quando a gente fala de algo que reproduziu, tá? Tudo achou córtex motor, então qualitativamente todos eles reproduziram, só que os tamanhos de efeitos podem ser um pouco diferentes, e quando você coloca isso numa análise de grupo, isso pode ficar um pouquinho diferente. A gente vai voltar nisso na sexta para o encerramento, assim, para dar um overview. Uma coisa legal que eu também quis trazer para vocês foi um trabalho que saiu esse ano, na verdade eu nem conhecia. Com essa discussão de sábado, eu fui procurar o que mais tinha sobre tarefas, né? Então, isso tudo que eu falei foi tipo sobre tarefa de linguagem, tarefa motora, as visuais também replicam super bem, e tarefas de repouso, né? Isso daqui foi um estudo bem legal, que eles pegaram uma amostra lá de 1.400 pessoas, né, dessas mega coortes que eles liberam. Esse aqui eu acho que foi do Imagen, enfim, que é um projeto também de dados abertos. E o que eles fizeram? Eles pegaram várias tarefas que tinha nessa coorte. Então, aqui vocês vão ver os tipos de tarefa. Uma tarefa cognitiva, que era um cálculo matemático, reconhecimento de faces, na verdade eram faces com raiva e faces sem raiva, né, faces neutras. A mid-task, que a gente comentou, eu vou falar um pouquinho dela no slide seguinte, mas a ideia é que você tem pistas que simbolizam recompensas, aí você tem que acertar se você quer receber essa recompensa ou não, você tem que apertar um botão quando você vê a pista, e aí vem o desfecho. E você tem um go no go, né? E aí eles fizeram um contraste aqui de errar, né? Não conseguir parar de apertar e conseguir apertar corretamente, tá? Conseguir parar corretamente, desculpa. Então, beleza, a ideia é que aqui você tem vários tipos de tarefa cognitiva com vários contrastes. E aí, o que eles pegaram? Eles pegaram 1.400 sujeitos, imagina, era muito dado. Eles pegaram 1.400 sujeitos e foram quebrando eles em diferentes tipos de grupos. Olha que genial esse trabalho. Então, o que eles fizeram? Eles começaram com 140 grupos de 10 sujeitos. E eles iam aumentando, tipo, aí depois faziam, não vou saber agora de cabeça aqui, mas eles faziam, tipo, menos grupos de 20 sujeitos, aí 30 sujeitos, 40 sujeitos. Eles foram meio que randomizando os sujeitos nos grupos e aumentando até que eles tivessem só 3 grupos, né, com esses sujeitos divididos. E aí, o que eles viram aqui que é bem interessante é que você consegue reproduzir assim, a tarefa. Isso aqui é o overlap, né, da ativação, seria a sobreposição entre uma ativação e outra, na verdade, entre 3 ativações. Vai pegar o carrinho aqui. E o número de sujeitos aqui embaixo. Então, o que eles viram é que para você conseguir uma sobreposição super alta, você tinha que usar tipo, muitos e muitos e muitos sujeitos, né? Enquanto para algumas tarefas isso era melhor, como a de cálculo matemático aqui, com poucos sujeitos você já consegue reproduzir quase 80% de sobreposição, e para outras isso era muito ruim, tá? E eles discutem assim várias coisas, mas o principal desse trabalho é que isso depende da amostra. E como a gente tem sempre amostras muito pequenas, talvez a gente não replique porque as nossas amostras são muito pequenas, ou porque os contrastes que a gente está usando realmente não são tão sobrepostos, né? Enfim, fica aí o trabalho se vocês tiverem mais interesse nessa área. E esse aqui é da tarefa MIT que eu comentei agora, né? O Thiago também usa bem essa tarefa no projeto dele agora. A ideia é que você tem uma pista que indica a recompensa, você tem um X, você tem que apertar um botão aqui no target e aí vem o resultado, se você ganhou ou não. E esse aqui foi um trabalho também de 2013, né, tão novo, do Knudson, né, Brian Knudson, que é um dos criadores dessa tarefa aqui. E o que ele vê, tipo, isso aqui é a ativação cerebral do sujeito em um dia e a ativação cerebral do sujeito em outro dia. E o que ele vê aqui, tipo, na melhor das hipóteses, está meio que em 0,5, né, de sobreposição. Então, tipo, nunca vai ser o mesmo cluster aqui do estriado ventral que você espera que ative nessa tarefa. Então, que nem eu falei para o córtex motor, as tarefas de ganho monetário, que é a que a gente está usando de exemplo aqui no curso também, que eu já mostrei para vocês, né, quando você ganha lá, versus reward, versus não reward, ela ativa o estriado, tá? O estriado e o órbito frontal medial. Mas a questão é o quanto ativa no mesmo lugar, no mesmo sujeito, tá? É uma outra discussão que a gente pode ter. Então, tem tarefas que são bem reprodutíveis e tem estudos muito legais. Então, só para fechar os motivos para o otimismo, esse trabalho que a gente também vem discutindo no curso, né, que foi o primeiro trabalho, o primeiro artigo que a gente começou a usar de exemplo, esses dados que a gente achou que era septo hipotalâmica, tá? E a septo hipotalâmica foi encontrada também
usando uma outra abordagem, que seria uma abordagem multivariada lá, de Voxes e tal, MVPA, e usando um neurofeedback. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do neurofeedback está aqui, teve a participação do Sato também. Você faz uma toolbox para decodificar estados neurais. Então, isso foi bem reproduzido. A gente pegou esses dados e foi olhar percepção de grupo. Onde é que pode estar a percepção de grupo? Tinha um correlato neural do subgenual, que já tinha sido encontrado em outro trabalho. E aí, no trabalho do Thiago Bortolini, lá, que foi o estudo do futebol, que a gente comentou também, essa região voltou a aparecer. Então, assim, a ideia é que tem coisas que são bem feitas e coisas que são legais, tá? Não é como se o campo inteiro fosse um joio, assim, né? Na ideia do joio do trigo e tal. O campo tem coisas muito legais, tá? Tanto de coisas bem consolidadas como linguagem motor e tal, quanto de coisas novas, tipo percepção de grupo, né? O Jorge Moll trabalhava com doações para caridade, emoções morais. Então, você consegue fazer bons estudos, tá? A ideia é que você tem que fazer bem feito. E como a gente vem discutindo, tem várias etapas de fazer uma coisa bem feita, né? A aquisição, a análise, o pré-processamento. Então, eu estou pegando muito na tecla. Na primeira semana, a gente tentou pegar um pouco pesado com os estudos, para vocês terem uma noção que o rigor é importante, tá? E o que acontece? Isso aqui é a última coisa que eu vou mostrar antes de entrar para a aula. Isso daqui foi um trabalho, não é funcional, tá? É de volume. Mas isso aqui foi baseado no dado do Enigma, que até a Sibeli está trabalhando com esses dados, né? Então, eles pegaram muitos e muitos participantes com TDAH ou controles e foram de 23 lugares diferentes, né? Então, o Enigma na verdade, é um consórcio, né, de dados que as pessoas colocam seus dados lá para todo mundo analisar. E o que eles viram, tá? Eles fizeram o que eles chamam de mega-análise, né? A mega-análise é quando você pega as pessoas e reroda o dado. Você não está fazendo uma meta-análise, você não está pegando os estudos pequenininhos e vendo o que é comum entre eles. Você está pegando, de fato, 1.700 cérebros de TDAH e 1.500 cérebros de controles e rodando uma mega-análise com todo mundo. E aí, o que você tem? Você tem 1 milhão de trabalhos de TDAH, diferenças cerebrais entre TDAHs e controles. Um monte, volume, espessura cortical, funcional e tal. E aí, esse trabalho aqui pegou uma galera, e o que você esperaria? Se você está vendo uma galera, você vai ter uma maior, né? Você vai ter uma maior chance de encontrar efeitos verdadeiros. O que eles acharam é que os efeitos eram todos muito, 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 muito baixos. Tá? Se você for ver um Cohen's D aqui de 0,1, é um Cohen's D super baixo. E essas são regiões frequentemente citadas nos trabalhos. Então, assim, por que eu trouxe esse estudo aqui? Que a ideia é que, quando você trabalha com grupos clínicos, o que você está querendo fazer? Você está querendo pegar 2 grupos, sejam de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, geralmente varia de quanto dinheiro você tem, né? E quanto você consegue realmente recrutar essas pessoas para irem no seu laboratório. Quando você faz grupos clínicos, o que você quer ver é uma diferença. Você quer ver uma diferença de qualquer jeito. Então, o que aparece ali no seu mapa entre um grupo e outro, ou em um grupo e outro, tal, você vai tratar como se fosse uma super diferença e você vai publicar isso, né? Foi muito o que a gente discutiu no sábado. Mais práticas de ciência, mas que são incentivadas em todo lugar, né? Então, a ideia é que, quando você quer forçar a barra, que tem uma diferença, você vai forçar a barra e achar uma diferença, porque a gente tem essa flexibilidade de métodos, etc. E aí que as coisas também têm que ser consistentes, a gente também tem que ser bem rigoroso com o nosso dado. Eu sei que tem muita gente aqui trabalhando com paciente controle, então tem um cuidado extra que vocês têm que ter, porque isso você está falando de uma base neural de transtorno mental, então tem várias implicações, né, para os próprios pacientes, inclusive, então não dá para ficar brincando de estatística entre os grupos. Mas beleza. Foi só uma continuação de sábado, talvez, trazida um pouco mais para a parte de dados, tá? E daí a ideia é que hoje, então, a gente vai voltar na análise, que a gente começou a falar no outro dia, na sexta-feira, um pouquinho em inferência, que a gente vai voltar na sexta, e o Thiago vai entrar para falar do estudo dele. E amanhã teremos a Fernanda, quarta-feira, a Fernanda vai falar só de conectividade. Então, quarta-feira vai ser o dia só da conectividade com vários métodos. Então tá, vocês lembram desse... Deixa eu pegar uma água aqui só. Bem, vocês devem lembrar disso aqui, foi extraído de um dos trabalhos, tá? Isso daqui é uma parte de método, e é uma parte de método que vocês veem em praticamente qualquer artigo científico, né? O first level, o GLM, os preditores, essa box cara aqui seria para análise só de desenho em bloco, mas aí, função hemodinâmica, contrastes, que são contrastes,
second level. Então, o que a gente falou na sexta-feira, só para fazer relembrar o que a gente falou na sexta, a análise de dados da neuroimagem é feita em 2 etapas, né? Primeiro você analisa o cérebro de cada sujeito, então você vê lá os voxelzinhos dos cortes, dos volumes, das seções de cada sujeito, e depois você vai para análise em second level, né? Você vai para o segundo nível, onde todos os sujeitos que já foram analisados vão ser colocados como um efeito randômico. Então você tem essas 2 etapas, né, de análise de dados. E a gente também falou do modelo GLM, né, com algumas figuras mais ilustrativas que essa, mas a ideia é que o modelo GLM é você testar cada voxelzinho do cérebro de acordo com o seu desenho experimental e o seu sinal, né, quanto cada voxel do cérebro está contribuindo ali, quanto o sinal de cada voxel do cérebro está contribuindo para a sua tarefa, né? O contrário, quanto cada tarefa está está evocando um sinal em cada voxel do seu cérebro. E depois você faz isso de forma a minimizar o erro, etc. Então, quando a gente está estudando, a gente está interessado nos betas, a gente está interessado em quanto cada voxel contribui ali para o que você está manipulando. E esse seria um exemplo. Você tem um primeiro nível de análise e um segundo nível de análise, onde essas imagens que foram feitas lá no first level vão. E aí a gente falou também da Design Matrix, é nela que eu quero voltar hoje um pouquinho, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor quando vocês leem nos trabalhos o que vocês falam, o que vocês leem de Design Matrix, de contraste. Então, o exemplo que a gente usou da última vez foi esse slide do Principles of fMRI, que é o curso do Coursera super bom, que eu já fiz propaganda aqui várias vezes. Então, qual é a ideia? Você tem uma tarefa, tá? Eu vou mostrar um exemplo de tarefa para vocês agora. Então, você tem uma tarefa, você tem os onsets, né, que é quando esse estímulo começa. Então, isso aqui vamos supor que seja uma tarefa com 4 eventos. Tá? Vamos supor que isso aqui seja uma pista de recompensa, uma pista de não recompensa, uma recompensa e uma não recompensa. Cada uma dessas é uma condição. Então, você tem exatamente os segundos do seu experimento. Meu experimento leva 30 minutos, não sei muito, talvez 15 minutos. Mas você sabe onde cada estímulo desse começa. Então, o que você faz? Você vai convoluir isso aqui com a curva hemodinâmica, tá? A ideia é aquela resposta bold, que demora mais ou menos 6 segundos para ter um pico aqui. Vai construir a sua design matrix, os seus regressores, que vai se parecer com isso aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui são os onsets da condição A convoluídas com essa resposta aqui, né? Porque você tem que meio que corrigir que, olha só, eu comecei o estímulo aqui, mas ele vai ter um pico aqui em 6 segundos. Então, você tem que faz uma combinação dessas duas coisas e você monta a sua design matrix. Então, aqui seria cada coluna é uma condição experimental que você tem. E é isso aqui que você vai usar para analisar o seu dado. Então, assim, eu vou fazer agora um exemplo prático, para não ficar muito falatório aqui, um exemplo prático de uma tarefa de recompensa com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, vou explicar basicamente a tarefa. Essa tarefa busca investigar respostas a recompensas no seu cérebro. Então, preste bastante atenção nos estímulos, tá? E vamos lá. Finja que vocês estão dentro de uma máquina de ressonância com barulho super alto e essa é a tarefa que vocês fariam. Então, assim, esse foi um estudo que a gente fez, tá? Com uma tarefa de recompensa real que a gente usou na máquina. Então, era isso por muitos e muitos minutos, tá? Só que as pessoas realmente estavam ganhando dinheiro, tá? Então, assim, não era tão monótono, porque elas realmente estavam ganhando alguma coisa com isso. E essa daqui seria a forma gráfica de representar essa tarefa. Foi a tarefa que eu mostrei para vocês antes. Então, você tem 2 tipos de pistas. Uma que prediz recompensa, mas não 100% das vezes, porque aí você gera uma expectativa. E uma que não prediz recompensa. E aí aqui você tem uma escolha que a pessoa faz, que você vê que é bem rápida, que é justamente para ser uma coisa atencional. Você tem que ficar ligado no experimento o tempo todo, senão você perde esse botão aqui. E aí a gente descartava quem errava mais, sabe?
tinha que acertar até 80% das vezes, senão a pessoa não estava prestando atenção. Então, essa é uma coisa que a gente fazia. Alguém sabe por que aqui a pista a gente deixou em 6 segundos de duração? Quem quer chutar? Para ver a velocidade de processamento, não sei, porque eu nunca pensei que fosse tão rápido. Pois é rápido, mas tem que ser rápido porque você tem... Tá, pode falar. Quem vai falar? Não é o tempo do bold que leva para... Isso aí. É o tempo que a gente espera que a curva bold tenha um pico. Então, com a ideia, você não precisa ter um estímulo de 6 segundos, você pode fazer um estímulo de 2 e depois você vai tratar isso lá no seu modelo. A questão é que aqui, nesse estudo em particular, a gente quis fazer uma coisa mais longa para pegar melhor essa resposta bold. Tá? Mas tem várias coisas de otimização de desenho experimental que a gente pode conversar talvez mais na sexta, quando a gente já tiver falado de todo o resto. Mas a ideia é que se você faz estímulos mais longos, você consegue pegar um pouco melhor essa curva bold, porque ela é lenta, né? Mas não é extremamente necessária. A própria MID, né, aquela tarefa que eu mostrei, que tem a pista e tal, não sei o quê, ela é um pouco mais rápida. E você consegue ver sinal mesmo assim. Mas foi por isso que a gente deixou 6 segundos aqui. E sim, tem que ser rápido. Alguém falou que é rápido, é muito rápido. É muito rápido porque você tem que fazer muitos e muitos estímulos desse, tá? Esse experimento foi um que teve, eu acho que 3 blocos de 11 minutos cada um. Então, imagina, a pessoa estava 30 minutos vendo essas coisas, mas por que você tem que fazer várias e várias e várias vezes? Alguém tem alguma ideia por que a gente tem que fazer várias e várias e várias e várias vezes a mesma condição experimental? Você tem um pouco de certeza também do que você está analisando, né? Eu acho que provavelmente tem vários fatores do porquê, mas se você fizesse, sei lá, 5 vezes só, você não vai ter uma estimativa também tão fidedigna, assim, do resultado que você tá obtendo também, né? Seria por uma questão de estatística mesmo, para melhorar a estatística do modelo? É isso aí, tem uma questão estatística mesmo, assim, porque no caso aqueles mapas são mapas estatísticos, então você tem que ter uma amostragem suficiente dos seus estímulos para conseguir, enfim, um sinal lá da sua condição. Então a ideia é que você tem que ter estímulos repetidos de uma mesma categoria para conseguir montar o seu modelo, né? Para você conseguir ter uma análise estatística adequada intra-sujeito, depois inter-sujeito. Então, geralmente são vários, né? Quando vocês veem os exemplos, geralmente é só um exemplo, né? Mas é um exemplo dessa timeline aqui, mas isso aqui são vários estímulos, não é só um estímulo de cada um. E aí, isso aqui seria a design matrix desse experimento que vocês acabaram de participar. Então, como eu falei, eram 3 blocos, tá? 3 blocos lá, de vários minutos que as pessoas faziam. A gente quebra isso em blocos, isso já foi falado até outro dia, né? Acho que até pelo Galtieri, pela Fernanda, assim, tipo, você parava para perguntar, tipo, oi, tá tudo bem? Vamos continuar? Enfim, por aí, né? A Lana também falou que o experimento dela tinha que fazer isso. Então, você quebra em blocos para não ficar tão maçante para o sujeito. Você consegue dar uma pausa para o sujeito respirar, perguntar se está tudo bem, ou coletar uma escala ou outra, se você quiser, e aí continua. Então, eles foram feitos em blocos, e cada coluna, eu vou dar um zoom aqui, e aí cada condição, isso aqui é como se fosse aquele A, B, C, D que eu mostrei agora, né? Então, cada coluna é uma condição. Então, isso aqui seria a pista de recompensa, pista de não recompensa, recompensa e não recompensa. Tá? Aqui seria o apertar do botão, se vocês olharem, como o botão tem todas as condições, tem um botão, ele aparece muitas e muitas vezes no seu experimento. Né? Na verdade, acho que esse aqui é o botão e esse aqui é a cruz de fixação, que você sempre vê em cada estímulo tem uma cruz de fixação. Então, tá ela aqui. E essas outras coisinhas aqui, vocês imaginam o que pode ser? Você vê que elas têm um padrão bem diferente. A gente comentou semana passada que você também inclui na sua Design Matrix lá no First Level. Vou dar uma dica, é uma variável de não interesse que você está usando para limpar o seu dado. E que a gente estimou no pré-processamento. Olha lá, galera, não estou vendo os comentários. Se alguém puder falar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Galtieri. Sofia. Alguém? Acho que alguém falou nos comentários, Paty. Show. Lê aí para mim, porque eu estou compartilhando a tela, daí eu não consigo abrir aqui. Denise falou que são dados fisiológicos, movimento. Boa. É movimento nesse caso, são os parâmetros de movimento aqui, mas poderia ser outros dados fisiológicos também, e poderiam ter mais colunas de parâmetros de movimento. Então, isso aqui são coisas que você coloca que são variáveis de não interesse para limpar o seu dado, por isso que fica com tanta coluna assim, mais do que a quantidade de desenho experimental. Então tá, vamos supor que esse aqui é o último slide que eu vou falar sobre isso, tá? A gente vai para os mapas e vai para o Thiago. Então, qual é a ideia aqui? Eu quero construir um contraste, o famoso contraste lá que vocês leem, todos os trabalhos de tarefa tem contraste. Então tá, um contraste, beleza. Eu quero fazer um contraste, eu quero ver, na verdade, quais regiões cerebrais respondem à pista de recompensa. Então, como é que eu faço isso? Eu comparo pista de recompensa com pistas de não recompensa. Beleza. Então, eu tenho que fazer pista de recompensa versus pista de não recompensa. Mas como é que eu faço isso na prática na Design Matrix? Você faz os seus contrastes. Opa, deixa eu sair aqui do modo de apresentação. Agora eu consigo ver os comentários aqui. Então, tá. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos supor, o contraste, a ideia que você faz, você coloca meio que um peso aqui em cada uma dessas colunas. Então, se eu quero ver pista de recompensa versus pista de não recompensa, eu vou dar 1 para a pista de recompensa, eu vou colocar menos 1 para a pista de não recompensa, e para todo o resto aqui, que eu não quero ver, eu vou dar 0. Então, todas as outras colunas vão ficar com 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, isso aqui seria o meu contraste da pista de recompensa versus pista de não recompensa. Daí, depois, eu quero ver recompensa versus não recompensa. Então, como seria isso aqui? Vamos pensar. Eu quero ver a pista? Não. Aqui nesse contraste, eu quero ver só a recompensa. Então, eu vou dar 0 para a pista. Vou dar 0 para outra pista. Ó, a coluna da recompensa chegou. Então, eu vou dar 1 para a recompensa, menos 1 para não recompensa e 0 para todo o resto. Tá? Porque não é a variável. Então, elas estão incluídas no meu modelo, mas aqui nesse contraste eu não quero ver o efeito delas, né? Então, isso aqui é como você faz um contraste de first level, tá? E daí o que acontece? Quando você calcula isso, cada sujeito vai ter um cérebrozinho. Então, isso aqui é um cérebro, exemplo, de 3 sujeitos, tá? Isso aqui é um P bem baixo, é um P de 0,01, tá? Porque os mapas de first level raramente têm um efeito tão forte. Então, para essa tarefa, para essa exata tarefa que vocês acabaram de ver, se eu olho esse contraste aqui de pista de recompensa, que eu montei para todo mundo, eu vou ter uma coisa assim para o sujeito 1. Olha, o sujeito 1 ativou super o estriado dele aqui. Massa. Vou ter o sujeito 2. Pô, o sujeito 2 não ativou nada nesse mesmo threshold estatístico, né? Caramba, esse aqui é um mau ativador, isso aqui é um bom ativador, né? Pelo menos para essa tarefa. E esse aqui ficou no meio do caminho. Tem umas coisas aqui, mas não tem tanto estriado. A ideia é que, quando eu faço essa análise de grupo, eu estou meio que jogando os contrastes de todo mundo num second level. E aí eu vou ver o mapa do grupo inteiro, tá? Então, quando vocês leem first level, second level nos artigos e tal, é isso que eles querem dizer, tá? Mais ou menos isso. Você vai fazer um mapa para cada sujeito, usando esses contrastes baseados lá no seu modelo GLM, etc., e da sua design matrix, você vai fazer lá as suas condições, e depois que você faz um mapinha desse para todo mundo, com esses contrastes, você alimenta isso num second level, e aí só vai sobreviver aqui o que realmente existir, né, em todo o sujeito. Então, se tem um voxel aqui, né, o cara não tinha um sinal aqui, isso aqui vai ser apagado do second level. E no second level você vai fazer uma análise meio do grupo, e não do sujeito. E daí vamos para o programa agora para mostrar como seria a outra parte dos artigos de fMRI. Então, a gente viu ali, né, tudo sobre os métodos, e aí, nos métodos também tem geralmente isso, tá? Ah, foi um voxel threshold de tanto. A gente fez uma correção para small volume, né? Ou então uma análise de ROI, o family wise, parará. Ou então as coordenadas foram derivadas de meta-análise, etc. O que é isso aqui? Como isso aqui é na prática? Então, vamos para o programa aqui, tá? Vamos abrir um dado desse, de second level, para exemplificar como a gente pode ser flexível do jeito que a gente mostra as coisas. Então, vamos abrir com 56 sujeitos. Vou pegar a pista de recompensa versus pista de não recompensa, já que estamos trabalhando com ela.
Isso aqui é a análise de grupo, né? Então, aqui tem 56 mapas dos sujeitos. Vamos lá. Eu vou abrir no limiar estatístico, que nem eu falei no artigo, de 0.005. Tcharam! Ó, tem uma ativação. O GlassBrain aqui já mostrou alguma coisa. Por que travou? O MATLAB deu um pau aqui. Ih, gente. Dá que função. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Aqui. Tá, ó. Poxa. Peraí, então. Vamos fechar aqui. Só porque nunca tinha acontecido ainda. Eu estava falando bem no MATLAB, falo mal do com, agora o SPM também travou aqui. Bem, enquanto eu vou fechando isso aqui, eu vou colocar o artigo do NARPS, porque grande parte do que a gente vai discutir hoje diz respeito a essa última parte aqui, que é como você apresenta os seus dados. Aqui. Agora vai. Então, assim, qual é a ideia? Enquanto eu resolvo aqui por trás dos panos. A gente mostrou que tem uma grande flexibilidade em como você constrói a sua tarefa, que foi na aquisição, lá no primeiro dia. Tem uma flexibilidade em como você monta o seu desenho ali, né? Tem uma flexibilidade enorme em como você pré-processa os seus dados, né? Realmente. E agora, para piorar tudo, tem uma flexibilidade grande enquanto você olha os seus resultados, tá? E aí, esse trabalho do NARPS, o que eles fizeram foi, eles deram o mesmo dado, então aqui a gente não está nem falando de reproduzir um estudo entre sites, tá? Entre lugares ou entre pessoas. Eles deram o mesmo dado para 70 grupos diferentes analisarem. Um desses grupos foi o Thiago e o Theo, que vai dar a oficina amanhã também. Então, eles deram o mesmo dado, exatamente o mesmo dado, para 70 grupos analisarem. E eles meio que falaram, olha, dá um plano, o Thiago vai mostrar um pouco melhor, faz um plano aí de como você vai analisar esse dado, como você vai reportar esse dado, e reporta o dado. E tem tantas formas de você olhar para um dado e reproduzir e mostrar e fazer a parte dos resultados, que eles acharam que cada grupo encontrou uma coisa bem diferente para algumas hipóteses, tá? Então, assim, para algumas coisas do trabalho, os grupos chegaram num consenso relativamente bom. Para outras, não. Então, acho que isso variou, acho que foi de 7% até 80%, assim, mais ou menos, de o quanto as pessoas eram coerentes, tá? Então, a ideia é que mesmo que você seja super certinho e tal, você vai ter um jeito de olhar para esse resultado que pode vir da sua experiência ou do que você quer mostrar, ou realmente uma coisa de tentar de um jeito, tentar de outro, e que isso vai acontecer. E como a gente faz com que a ciência não vá tanto para esse lado dentro da área de fMRI. Eu vou plotar de novo aqui agora, voltou meu MATLAB, para vocês verem na prática, para não ficar muito abstrato para vocês o que a gente está falando aqui. Então tá, voltei aqui para o meu SPM, eu vou ver a pista A versus a pista B, vou usar um limiar que estava ali no trabalho, que é de 0.005, totalmente arbitrário, e vou abrir o mapa aqui. Beleza, abri o mapa. Eu vou voltar nessa tabela aqui logo depois. Então, vamos abrir aqui. Tcharam. Pegar uma imagem aqui. Beleza. Esse aqui é o meu mapa lá da pista de recompensa. Olha que enorme o meu estriado. Show de bola. Então, encontrei o que eu queria, tá? Porque eu tenho 56 sujeitos. Se eu tivesse 20 sujeitos... 20 sujeitos para a pista, que nem a gente fez lá naquele primeiro dia. Vamos ver como é que vai ficar isso com 20 sujeitos. Tive dinheiro, consegui fazer 56 sujeitos. Show! Com 20 sujeitos, isso aqui... de novo, puxa, era previous section. Com 20 sujeitos, isso aqui não vai ficar tão robusto, tá? Então, com 20 sujeitos, na verdade, eu tenho uma estreadinha aqui.
Então tá, vamos supor que eu só tive dinheiro para fazer 20 sujeitos. Então vamos começar com esse mapa aqui de 20 sujeitos. Sempre acho legal alternar, porque nem sempre você vai fazer 56 sujeitos, tá? Então tá aqui, pô, mas eu esperava que tivesse o estriado, eu esperava que eu tivesse o estriado não só porque eu queria muito e eu esperava, tipo, emocionalmente esperava, eu esperava porque tem essa tarefa super reprodutível lá do Knudson, que mostra que pistas de recompensa ativam o estriado ventral. Puxa vida, mas ele tá pequenininho. Vamos ver aqui se eu consigo. Esse aqui seria bem a área do accumbens, né? Que eu mostrei para vocês, que é a união aqui do caudado com o putamen, bem o estriado ventral no accumbens. Vamos ver agora a estatística disso, porque no fundo que você tem esse mapinha bonitinho, o que vale é aquela tabela que está no artigo, né? A tabela do que tem nessa região. Puxa, nessa região eu só tenho 2 voxes. É um cluster de 2 voxes com um p-valor corrigido para o cérebro inteiro de 1. Realmente, e o P não corrigido sobrevive, mas assim, nada corrigido, né? Nem a nível do cluster, nem a nível do voxel, funciona. Então aqui, lembrando, vamos ver o que usou aqui. Foi um limiar não corrigido 005, ok, aqui estamos. E teve uma correção para volume. Então vamos tentar fazer isso? Talvez não sobreviva com isso aqui tudo, mas vamos voltar aqui. E eu tinha uma coordenada a priori do estriado, tá? Então, ó, isso aqui, esse cluster tá melhor. Então, vamos ver aqui o que tem nesse cluster. Ó, aqui já tem 186 boxes, show. E corrige o cluster, a nível do cluster, isso sobrevive à correção para múltiplas comparações. A nível do cluster, a nível do voxel, não. E aí tem aquele trabalho lá falando, né, de como o cluster inference gera mais falsos positivos do que deveria, mas nesse caso a gente não acha que isso aqui é um falso positivo, porque essa é uma tarefa que muita gente já fez. Então eu estou acreditando que isso aqui é isso. Beleza, então esse aqui eu posso reportar. Mas e o outro lado? Eu consigo reportar? Não consigo reportar? Então, qual a ideia? Se isso aqui não sobrevivesse, eu poderia pegar uma coordenada de uma meta-análise. Então, vamos ver, no próprio artigo aqui, tinha uma aqui embaixo. Então, o estriado era 9, 9 menos 8, né? Ou menos 9. Então, vamos para as nossas coordenadas MNE. Eu estou do lado esquerdo, então é menos 9 aqui, 9 e menos 8, é isso, né? Isso, 9, 9 menos 8. Então, eu vou colocar a minha coordenada aqui, beleza? Você vê que ela cai numa região, ela é minha coordenada a priori, mas onde ela caiu aqui não tem nada. Puxa. Vou fazer uma correção para volume. Vou fazer uma esfera nessa minha coordenada a priori que eu achei numa meta-análise. Vou fazer uma bola, tá? Uma esfera, né? Não uma bola, uma bola de 10 milímetros aqui de raio. E vou procurar o que sobrevive aqui dentro. Olha, tem ativação dentro da minha esfera. Show! Era a minha hipótese a priori, era essa coordenada aqui. X, mas não sobrevive, porque arbitrariamente não está em 0,07. Então, voltando aqui para a imagem, poxa, não sobrevive porque a sua coordenada a priori está aqui, mas o seu cluster está aqui. Isso aqui ainda é o estriado ventral, tá? Então, assim, esse seria um tipo de ROI análise, tá? Ou então eu poderia abrir aqui, ó. Eu vou abrir os meus resultados de 20 sujeitos. E vou usar uma máscara. Eu vou usar uma máscara que eu tenho aqui. Cadê? Eu tenho as ROIs. Acho que tá no com aqui, ROIs. Eu vou usar uma ROI do meu estriado esquerdo, que é tipo uma esferinha, só que em uma outra coordenada. Vou usar uma máscara inclusiva. Não quero, eu quero aquele limiar ali de 0,005. Daí agora, esse é um tipo de análise de ROI. Puxa, tem um voxelzinho que entra lá dentro. Isso aqui é um tipo de análise de ROI que você fala assim, olha só, eu tenho essa região de interesse aqui que eu estou usando nos meus outros estudos e eu quero ver se vai ter ativação dentro dela e só dentro dela, não me importa o resto do cérebro. Isso aqui é uma análise de ROI. O que eu achei aqui? Achei um pontinho, mas só tem um voxel aqui dentro, como é que eu vou reportar isso, etc e tal. Nem sobrevive, porque... Então, assim, uma lição que eu quero mostrar para vocês disso daqui é o seguinte. Quando você vai para o cérebro inteiro, vamos colocar aqui 005. Tá, eu tenho que tirar a máscara. Quando você vai para o cérebro inteiro, isso eu estou com 20 sujeitos, tá? Com 56, essa história seria diferente. Mas até que quando você vai aqui, eu posso ter uma hipótese a priori bem estabelecida, que o estriado vai estar ativo,
tá? O estriado vai estar ativo, eu estou procurando isso, eu fiz a minha tarefa, coletei 20 sujeitos, deu um trabalhão, estou analisando o meu cérebro, e eu vi o meu estriado aqui, show! Só que essa é uma forma de reportar. Então, qual seria uma forma de reportar? Eu vou reportar o que sobreviver a... Cadê o meu estriado aqui? Vamos mais para trás. Aqui. Eu vou reportar só o que sobreviver à correção de cluster do cérebro inteiro. Então, eu poderia reportar esse cluster e talvez até esse aqui também. Ó. Então, tem um estriado bilateral aqui. Vamos ver qual é esse aqui. Esse aqui já não sobrevive ao cérebro inteiro, mas ele está lá. Então, o que às vezes acontece é que as pessoas ficam, poxa, mas eu estou vendo o meu resultado aqui. Ele não sobrevive a múltiplas comparações, né? Nem FDR, nem FWE, mas ele está aqui, ele é uma hipótese a priori, está bem, mas a estatística você tem que mostrar que ele sobrevive. Então, o que as pessoas fazem, às vezes, elas dão uma reboladinha, assim, para mostrar que isso é significativo. Então, você pode fazer essa prática que eu falei agora de small volume, ela não é mais tão utilizada, tá? Por quê? Porque o small volume era assim, você vai escolher uma coordenada, que nem eu mostrei agora, que é de uma meta-análise, etc., e vai fazer uma bolota ali e vai reduzir o seu número de comparações só para o que estiver dentro dessa bolota. Isso é legítimo? Totalmente legítimo. Eu tinha minha coordenada de meta-análise e usei aqui. Só que eu usei aqui e não deu certo. Eu estou vendo a minha ativação, só que essa minha coordenada era um pouquinho deslocada, e aí eu usei essa minha coordenada, e aí não vi que foi significativo. E aí, o que eu faço? Mas eu tô vendo meu resultado aqui. Então, tô vendo o resultado aqui, você publica desse jeito. Mas o que as pessoas acabam fazendo? Olha, eu vou encontrar uma nova coordenada de meta-análise que caia um pouquinho mais onde eu quero, um pouquinho mais onde está o meu resultado. E eu vou procurar na literatura até encontrar uma coordenada que caia mais ou menos por aqui. Vou fazer uma correção de volume, vou fazer uma esfera, de 10 milímetros não está dando certo, vou fazer 5, sei lá, vou reduzir minhas comparações. Agora sim eu achei que eu tenho P corrigido para múltiplas comparações, porque eu usei uma coordenada que caía bem na minha ativação. Então, essa é uma prática que vocês vão ver em alguns trabalhos, assim, que pode ser tanto legítima quanto pode ser falcatrua, porque você meio que está fazendo a correção para volume pequeno, né? Depois que você já viu os seus resultados. Você não tem uma a priori de verdade. Então, o que a gente fez nesse trabalho, no caso, que a gente tem feito em todos os trabalhos, a gente tem uma coordenada a priori que a gente usou lá no artigo de 2014. Isso aqui é um trabalho sobre TDAHs também, tá? Aqui eu estou usando o grupo inteiro. E de controle só. E o que a gente vê, a gente está usando a mesma coordenada em todos os 3 trabalhos diferentes que a gente está fazendo sobre esse, que a gente fez sobre esse assunto, e a mesma coordenada aparece lá, sempre ativação naquela mesma coordenada. Mas poderia não ser o caso. Então, essa é uma forma de fazer, tá? Você pode reproduzir o seu cérebro inteiro. Então, quando os trabalhos falam whole brain, alguém comentou aqui, perguntou semana passada se isso era whole brain. Isso aqui é um whole brain, eu estou vendo o cérebro inteiro. Mas eu também poderia restringir para a minha região de interesse, né? Eu poderia restringir, inclusive, usando uma ROI de Atlas. Então, eu poderia pegar uma ROI aqui do meu putamen inteiro e colocar aqui para ver como funciona. Então, esse é um outro tipo de análise de ROI. E tem um terceiro tipo de análise de ROI, que é o seguinte, olha, eu posso extrair os meus betas dessa região aqui. Eu acho que aqui não vai funcionar porque eu não estou com os arquivos fontes, mas eu poderia plotar, né, usando ou uma toolbox, aqui tem várias toolboxes que você consegue usar no SPM. Poderia extrair os meus betas daqui, que é aquele beta lá do GLM, e analisar essas ROIs usando um gráfico de barras mesmo, como eu mostrei também na sexta-feira, daquele outro trabalho. Então, são várias formas que você tem de mostrar o seu resultado. Whole brain, ROI como uma máscara inclusiva ali, que vai sobrar só o que tiver no seu estriado, tanto usando coisa de Atlas quanto meta-análise. Você pode também mostrar, fazer uma correção para volume pequeno, apesar dessa prática estar sendo menos aceita, né, bem no gerundismo, porque você pode fazer esse tipo de falcatruagem, assim, né? Você pode ser bem falcatrua. Ou você pode extrair seus betas e plotar os gráficos, isso tudo são formas legítimas de fazer. Só que as pessoas de grupos diferentes usam práticas diferentes, isso é normal, assim, né? Mas então vamos aqui para a pista, vamos olhar agora 56 sujeitos. Pô, com 56 sujeitos a minha vida fica mais fácil. Então, com 56 sujeitos, para essa mesma tarefa aqui, para esse mesmo linear estatístico, eu vou ter coisas muito mais robustas. E daí a vida fica mais fácil, a gente não tem que rebolar tanto para mostrar que a gente tem uma ativação, né, que sobrevive a múltiplas comparações. A ativação a gente tinha. Então, você tem esse cluster super robusto.
se eu fizer uma correção aqui, vamos colocar uma máscara inclusiva aqui, talvez. Ó. Eu estou interessada só no meu estriado, eu nem vou ver o meu cérebro inteiro. Essa é uma forma legítima de analisar o seu dado. Então, eu vou colocar uma imagem, vou fazer uma análise de ROI com a minha ROI do estriado esquerdo e direito. Estriado ventral direito e esquerdo. É uma máscara inclusiva. Vou deixar esse limiar aqui. Ué, não apareceu nada. Estava deslocado. Então, a minha máscara está muito mais para cá do que eu esperaria. Isso foi estranho mesmo. Bem, então vamos agora sem a máscara. Essa máscara não funcionou. Vamos agora abrir o cérebro inteiro. Não, eu quero o cérebro inteiro, não corrigido. E eu vou olhar por aqui, e daí por aqui eu vou ver se esse cluster sobrevive ao cérebro inteiro. Então, cluster atual, sim. Então eu posso reportar ele no paper. E por aí vai. Só que agora eu tenho 56 sujeitos. Então, claro que ele sobrevive bilateralmente. Ele é um cluster enorme de 700 voxels. Então, ele está mais robusto. E, enfim, esse é um tipo de mostrar. E, por último, eu vou fazer o FWE cérebro inteiro aqui para ver o que vai aparecer. Ué, mas ele não tinha sobrevivido no cérebro inteiro? Cadê ele? Ele sumiu. Se eu faço cérebro inteiro, ele desaparece. Porque essa correção de cérebro inteiro aqui é baseada no nível do voxel. Ele vai ver que cada voxel tem que ser forte o suficiente para sobreviver à comparação com o resto do cérebro inteiro. Tá? O que a gente estava vendo antes era o do cluster. Então, deixa eu colocar de volta aqui. Eu vou colocar em 001 e mostrar para vocês a tabela. Então, vamos novamente nessa tabela. Poxa, isso aqui é super robusto, é super bonitinho. Não precisa corrigir para cérebro inteiro. Eu tenho uma hipótese a priori, só que, poxa, a minha coordenada a priori não está caindo exatamente aqui. Puxa, o que eu faço? Vamos ver aqui a estatística do cluster. Realmente, ó, se você ver a nível do cluster, qual é a ideia de fazer análise a nível de cluster? Você não espera que os voxels sejam completamente independentes. E esse próprio tipo de correção FWE leva em consideração a distribuição espacial desses voxels, né? A ideia é que um voxel do ladinho do outro tem mais relação entre si, porque é uma região cerebral, do que um voxel que está lá longe do outro. Então, esse FWE é um tipo de correção que leva em consideração a distribuição espacial dos voxels. Só que quando você faz uma análise de cluster, você não está mais vendo cada voxelzinho, você está vendo os aglomerados de voxel. Tá? E aí tem algumas... tem aquele trabalho que está lá do Eklund, né, que foi um dos trabalhos que eu deixei para sábado, que isso aqui pode gerar falsos positivos, mas também pode ser uma análise mais correta para você ver a atividade onde você realmente espera a atividade, como de cluster. Então, é tudo bem relativo. Então, aqui sobrevive, mas se eu for olhar a nível do voxel, nenhum deles, o voxelzinho lá do estriado, sobrevive ao cérebro inteiro. Um aqui fica quase, né, bem arbitrário isso aqui. Então, enfim, gente, isso aqui é só para vocês mostrar para vocês o como isso aqui pode ser variado, mesmo quando você acha efeito, onde você quer achar efeito, onde você esperava achar efeito, por principalmente já ter trabalhos publicados na literatura que acham efeito nessa mesma região que você, tem toda uma hipótese dela. Às vezes você não consegue mostrar exatamente de um jeito, então você vai para outros jeitos de como você mostra o mesmo resultado. E muitos deles são legítimos, nem todos eles são falcatruas. Mas é uma flexibilidade muito grande também de mostrar o seu resultado, tá? Tanto com todo mundo, cérebro inteiro, ROI, como você mostra essa ROI, são vários e vários tipos. Tá? Então, assim, entrando aqui eu vou abrir agora o paper, não sei quem quer fazer um comentário, deixa eu ler aqui o IMCalc dentro do SPM faz máscaras, isso. O pessoal perguntou como fazem máscaras, né? Pode ser no FSL, o SPM faz direto, e o SPM, o MASBAR faz direto, eu gosto do MASBAR, é fácil de fazer, né? O COM, a gente fez máscara no COM, e o SPM tem uma coisa que ele engloba, se você baixar, eu acho que é o CAT12, assim, tem um Atlas, é o AL, mas tem um outro. Se você baixar esse Atlas, ele incorpora uma ROI Analysis para você, que ele já busca as regiões do próprio Atlas e coloca ali para você corrigir. Então, você pode usar Atlas também, você pode colocar uma toolbox, isso, tem um Anatomy Toolbox. Se você baixa essa toolbox do Anatomy, ele vem com vários Atlas dentro e você consegue usar
Eu não sei qual deles é o que ele faz para aquele botãozinho de ROI Analysis aparecer para você, assim. Eu sei que o meu desapareceu aqui porque eu tirei essas toolboxes. Mas a ideia é que você tem toolboxes que já vem com Atlas, então você nem precisa ficar procurando coordenadas. Se você tem uma hipótese robusta, e talvez se eu usasse um Atlas ali, o meu estriado ia sobreviver também. Então você pode usar uma região inteira, né? Uma região inteira desenhadinha no Atlas. Isso também tem toolbox do SPM, acho que o FSL também deve ter, né? Não conheço. Ah, porque alguém está perguntando lá atrás por que o resultado ganhou, não foi 6 segundos também. O principal motivo era porque senão a tarefa ia ficar gigantesca, então a gente tinha que penalizar em algum lugar. E 2 segundos você consegue ver assim, sinal com 2 segundos, não tem muito problema, mas a gente quis focar, já que o nosso estudo era muito sobre expectativa de recompensa, e a gente queria que a pessoa tivesse um tempo ali para entrar na expectativa, a gente deixou isso na pista e não no outcome. Né? Mas a ideia é que tem estímulos super lentos, tá, gente? Tem gente que... São os estudos que eu vou mostrar por último, assim, na sexta-feira. Tem os estudos que colocam a pessoa vendo um filme por, sei lá, 1 hora. E aí vê como é que tá o cérebro dela. Então tem de tudo, assim. É realmente como você depois analisa que vai ser diferente. Bem, eu vou abrir o paper aqui. E eu vou dar para o Thiago assumir aqui, que eu acho que eu já falei demais hoje aqui, mas eu queria só dar essa visão geral para vocês de como você tem diversas flexibilidades em vários momentos. Então tá, deixa eu colocar de volta. Então tá, esse aqui é o trabalho, tá lá na pasta de hoje, e se vocês perceberem, sempre que tem um artigo, tem uma outra pasta chamada, sei lá, artigos palatáveis, não sei, acho que é material de apoio, que é sempre uma matéria da mídia, uma boa matéria da mídia sobre o estudo, então vocês conseguem entender, fica bem mastigado para entender o que está acontecendo aqui. Vamos para o trabalho, pois Thiago, um dos autores, está aqui conosco. Então, qual é a ideia? Era aquilo que eu estava falando, tá? Eles tinham lá, eles colocaram o mesmo resultado, né? 70 times analisaram o mesmo banco de dados. E eles tinham algumas hipóteses, tá? E essas hipóteses aqui, eu não sei quem estava no sábado, estou vendo uma galera que estava aqui sábado, o Olavo comentou sobre isso, né? Eles fizeram um mercado de predição, um mercado de apostas para pesquisadores entrarem e falar, chutarem o que eles achavam que iria replicar ou não. O próprio Olavo fez esse mercado de apostas, ele ganhou uma grana assim, apostando contra tudo, que nada ia replicar, ele ganhou um dinheirão apostando que tudo ia dar errado, nada ia replicar. Mas enfim, e daí o que eles fazem, a primeira coisa que eles falaram, eu só vou passar pelo abstract e tudo vai ser com o Thiago, se você quiser se meter aqui, Thiago, à vontade também. Então, qual é a ideia? Foi o que eu falei agora, eles queriam mostrar a flexibilidade das abordagens, tá? E olha só, nenhum time, né, nenhum dos times escolheram pipelines idênticos para analisar o dado. Olha isso, eram 70 times e não teve nenhum par que escolheu a mesma forma de analisar, tá? E daí o Thiago vai falar um pouco mais sobre o que tem a ver. E essa flexibilidade resultou numa variação enorme dos resultados que eles estavam tentando testar. E isso aqui, de novo, não é porque as pessoas estavam mal intencionadas, não é porque elas queriam mostrar um resultado, elas estavam analisando uma coisa para um projeto científico que era para ser divertido, né? Então, assim, é normal que as pessoas tenham métodos diferentes de analisar, e é por isso que fica essa angústia grande do campo, né, de você ter que dizer como você vai fazer desde o início, para você não ficar bem que brincando com o seu dado depois. Então, a variação foi de várias etapas da análise, né, e, enfim. E esses mercados de predição revelaram as pessoas estavam com muitas expectativas de que ia ter mais resultado positivo do que realmente teve, tá? E é isso. Acho que a ideia deles era falar da flexibilidade e o Thiago vai falar um pouco mais desse estudo aqui e de outros que ele tem participado com uma visão mais otimista, talvez, do que eu.